Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao oitavo bloco da disciplina de História. Nessa atividade vamos tratar da chamada Revolução Francesa. Nessa primeira parte vamos fazer aí uma introdução ao assunto. Vamos tratar do contexto histórico, da situação política e social da França no período anterior à Revolução. Nesse primeiro slide, vocês têm a chamada Queda da Bastilha. A queda da Bastilha, ela marca o início da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Assim como nós conversamos lá no início do ano, quando nós tratamos do absolutismo, eu trouxe para vocês a ideia que a Bastilha ela era um símbolo do antigo regime, não é? Um símbolo do absolutismo, da tirania dos monarcas absolutistas. Quando a Revolução começa, o primeiro ato dos revolucionários foi exatamente invadir a Bastilha, não é? Tomar aí a Bastilha. E essa invasão da Bastilha, em 14 de julho de 1789, tem duas questões importantes. Nós entendemos a Bastilha como uma prisão não é? Onde pessoas que eram opositoras ao rei estavam presas. Perfeito. No entanto, há uma outra interpretação histórica a respeito da Bastilha, que no caso seria um lugar onde haviam ali algumas armas, não é? E quando eles começaram a revolução, eles invadiram a Bastilha não para libertar os prisioneiros, mas sim para pegar ali algumas armas. E em relação aos prisioneiros, segundo alguns estudos mais recentes, não haviam tantos prisioneiros assim na Bastilha. Mas a Bastilha não deixa aí de ser um símbolo do antigo regime e que marca o início da Revolução Francesa, não é? A sua tomada. Dentro da Revolução Francesa, ainda essa discussão, né, desse assunto tão importante, a Revolução Francesa ela é um marco, né, que separa a época moderna da época contemporânea. Vejam vocês nessa linha do tempo que nós temos aqui, nós temos a época moderna e a época contemporânea. A Revolução Francesa, então, ela está situada aqui, ela é esse marco, não é? Essa divisão entre a época moderna e a época contemporânea. Tamanha é a importância, não é, desse evento aí na história. Aqui nós temos a bandeira da França. A bandeira da França, não é, as cores, o azul, o branco e o vermelho, tem várias interpretações também. Dentre essas interpretações, nós temos a ideia da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade, que era o lema, não é, da Revolução Francesa. Existem outras, não é, ideias, interpretações, perdão, em relação à bandeira da França. No caso, que essa bandeira representa aí os três estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado, que é um assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. Pessoal, nessa primeira parte da aula, nós vamos estudar a situação da França no período anterior à Revolução. Então vamos entender nessa aula a situação política, econômica e social da França, não é? Nos momentos aí, nas décadas que antecederam a Revolução de 1789. A primeira questão que nós temos que discutir aqui na aula é a organização da sociedade francesa. A França, no período anterior à Revolução, era o que nós podemos chamar de sociedade estamental. Tá? Era uma sociedade, imagine uma pirâmide, onde você tem algumas camadas e cada grupo social ocupa, não é, um nível dessa pirâmide. Então vejam vocês, vamos analisar aqui. Temos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Nessa pirâmide que eu trouxe para vocês, nós temos aqui um personagem muito importante, no caso, o rei. O rei, ele não pertence a nenhum estado, nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Ele está acima de todos esses estados. Mas vamos analisar aqui então quem era o primeiro estado, quem era o segundo e quem era o terceiro estado. Só lembrando, uma sociedade dividida, não é, em estamentos, só o conceito que é importante está aqui, ó.
Estamentos. Grupo de pessoas com uma função social determinada. O que isso quer dizer? O que quer dizer uma sociedade estamental? É uma sociedade que não permite essa mobilidade social. Isso quer dizer que, se você nasceu naquela condição, você vai permanecer naquela condição. Então, na França, até o século XVIII, não é? Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Se você nasceu camponês, você vai morrer camponês, pertencendo ao terceiro estado. Aí você pensa, no caso, a nossa sociedade, fazendo uma comparação, imaginando uma pirâmide social, o que vai, não é, no caso, classificar essa pessoa, a posição social que ela ocupa, é a sua renda, não é o que ela possui, os seus bens materiais. Na França não. Na França, imagine um camponês que começou a praticar o comércio, ficou muito rico, não é? Se tornou um burguês, um homem muito rico. Ele vai pertencer ao terceiro estado, ou seja, esse burguês, esse homem muito rico na França, no período anterior à Revolução, ele estava no mesmo nível que um servo, que um camponês, que um desempregado. Dessa forma, a condição, não é, a posição, não é, na pirâmide que você ocupava não era a sua renda, os seus bens materiais, e sim o seu nascimento. Por outro lado, imaginem um nobre, né, alguém de uma família importante. No entanto, esse indivíduo não possui recursos, não tem nada, mas ele tem um nome a zelar. Ele ocupa ali o que seria o segundo estado. Novamente, apenas para reforçar aqui para vocês, então vejam, nós temos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Aqui acima de todos temos o rei, não é? Acima de todos os estados. Então, só retomando, reforçando, quando eu falo para vocês em estamentos, eu estou falando em um grupo de pessoas com uma função social determinada. E pensando na França no final do século XVIII, isso fica bem claro. Veja esse esqueminha que nós temos aqui. Temos um grupo de privilegiados e um grupo de não privilegiados. Quem eram os privilegiados? O clero e a nobreza, ou seja, o primeiro e o segundo estado. E quem eram os não privilegiados? O terceiro estado, a burguesia e todo o povo francês. E como era o sistema de governo na França, não é, antes da Revolução? O sistema de governo era aquele que nós já estudamos esse ano, lá no início do ano letivo, em que nós falamos um pouquinho sobre o absolutismo, não é? Inclusive nós realizamos avaliações, atividades a respeito desse tema. Então, o sistema de governo que havia na França no período anterior à Revolução era o chamado absolutismo. Esse sistema, para quem não lembra, é aquele sistema onde um indivíduo, no caso o monarca, governa sozinho com poderes absolutos. E lembrando que existem justificativas, não é, para esse governo. Dentre essas justificativas, que esse monarca é escolhido por Deus. Tudo bem? Aqui temos uma representação do rei Luís XVI, rei então que governava a França no período da Revolução. Apenas uma observação, esse rei ele vai, não é, morrer durante a Revolução numa guilhotina. Vamos analisar agora quem eram esses membros dos três estados. Agora há pouco eu falei para vocês que a França era uma sociedade estamental. Primeiro, segundo e terceiro estado. Vamos analisar aqui. O primeiro estado era composto pelo clero. Como vocês sabem, o clero não é aquele grupo de pessoas que fazem parte do quadro da Igreja Católica. Aqui nós temos uma divisão. Essa divisão, pessoal, não é importante para vocês nesse momento. Eu só estou trazendo essa divisão para ficar um pouquinho mais claro aí. A divisão é a seguinte. Temos o primeiro estado, o clero, um grupo então privilegiado. Só que há uma divisão dentro desse estado em alto clero e baixo clero. Quem era o alto clero? Bispo e arcebispos. Quem era o baixo clero? Padres e monges. Vamos analisar aqui nessa questão do alto clero, para vocês perceberem, no caso,
Um bispo, um arcebispo, não é? Dentro da estrutura da Igreja Católica, são pessoas que possuem o quê? Poder. Então, eles faziam parte do alto clero. Já um padre, não é? De uma pequena... Um padre, um pároco que seja, um monge que viva ali num monastério, eles têm, né? Eles fazem parte do primeiro estado, eles compõem esse clero, no entanto, eles não são assim tão privilegiados. Então, se você às vezes está lendo um texto, fazendo um exercício e aparece lá que o baixo clero participou da revolução, aí você fala, mas espera aí, eles não eram do primeiro estado? Eles não eram privilegiados? Sim, mas esse baixo clero não era tão privilegiado assim quanto o alto clero. No segundo estado, nós temos quem? A nobreza. A nobreza, nós temos a nobreza tradicional, não é aquele sujeito que nasceu nobre, uma família importante, e a nobreza de toga. O que seria essa nobreza de toga? O indivíduo que ao longo da vida acumulou riqueza, acabei de dar para vocês um exemplo, um sujeito, um camponês, um comerciante, não é? Que acumulou muita riqueza ao longo da sua vida. No caso, o camponês é mais difícil, isso era mais comum entre os comerciantes, não é? Esses burgueses, acumulou muita riqueza, ficou muito rico e ele comprou o título de nobre. Então, ao comprar o título de nobre, ele faz parte daquilo que nós podemos chamar de nobreza de toga. E por fim, o terceiro estado. O terceiro estado ele era composto por camponeses, lembrando que na França, em determinadas regiões, alguns camponeses viviam na condição de servos. O que isso quer dizer? Que além de você não ter ali acesso à terra, à sua terra, você não tinha liberdade, você vivia nas terras de um senhor, trabalhava nas terras desse senhor, só que você não tinha a sua liberdade. No caso aí se enquadrando na condição de servo, tudo bem? Claro que isso aí não era tão comum na França no século XVIII. E claro também que vocês podem se espantar e falar, mas servo não é feudalismo, Idade Média? Sim, mas essa passagem do feudalismo para o capitalismo na Europa Ocidental ocorre paulatinamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ocorrendo aos poucos. A servidão não foi abolida da noite para o dia, foi um processo longo, né? Foi um longo processo histórico que envolveu aí a participação, né, de vários grupos e muitas lutas. Então nós temos camponeses, os trabalhadores urbanos. Quem seriam esses trabalhadores urbanos? Um comerciante, um artesão, não é? E por fim a burguesia. Essa burguesia aqui, sobretudo aquele grupo que vivia do comércio, não é? Banqueiros também. Então, o terceiro estado, percebam vocês que ele é um grupo que é formado por camponeses, trabalhadores urbanos, não é? A burguesia. É um grupo que nós podemos denominar como heterogêneo, tá? Já volto a essa questão com vocês. Agora vejam vocês que interessante a composição da sociedade francesa nessa época. Falei para vocês então que a sociedade francesa era uma sociedade estamental, dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Isso daqui, esses números que vocês têm, são estimativas, tá? Então, 0,5% da população fazia parte do primeiro estado. 1,5% fazia parte do segundo estado e aproximadamente 98%, isso mesmo, 98% da população francesa compunha o terceiro estado. Pessoal, percebam vocês então que praticamente toda a sociedade francesa, não é, fazia parte aí do terceiro estado, aquele grupo que não era privilegiado. Essa informação é importante. Temos aqui o grupo privilegiado, não é? Aliás, os grupos privilegiados, que seria o primeiro e o segundo estado, e por fim o terceiro estado, no caso aqui, esses camponeses, burgueses, artesãos, enfim. E nessa época, no século XVIII, o terceiro estado estava descontente. Mas descontente por quê? Só porque eles não eram privilegiados? Não, porque quem sustentava o funcionamento, não é, do Estado francês, quem pagava os impostos, era o terceiro estado. Exatamente. Quem pagava impostos, não é, com o seu trabalho, seja um trabalho no campo, um trabalho na cidade, era o terceiro estado. Era o camponês,
era o burguês, era um artesão. Então, com o trabalho deles, eles pagavam seus impostos. E esses impostos, nós vamos entender aqui a função de um imposto. A ideia do imposto é você trabalha, você gera riqueza e parte dessa riqueza você não é repassa para o governo. Perfeito. E o governo, a partir não é, da arrecadação desses impostos, vai investir em infraestrutura, saúde, educação, enfim. Naquela época, na França, não era bem assim. Esse terceiro estado, ele pagava os seus impostos, no caso, para sustentar o quê? A coroa. Que coroa? O rei e a sua corte. Então você tem um estado absolutista, um monarca que governava sozinho, não é, com poderes absolutos. No entorno desse monarca, nós temos uma corte, que é aquela nobreza, e lembrando que parte dessa nobreza ela é falida. Como assim falida? Ela tem o seu nome, um status, não é, por conta do seu nascimento, mas essa nobreza não possui recursos. Mesmo não possuindo recursos, eles viviam no luxo, não é? Então, só como exemplo, próximo a Paris, capital da França, nós temos Versalhes. Versalhes, estima-se que aproximadamente ali contava com aproximadamente 40 a 60 mil funcionários sustentando toda essa corte, essa nobreza que vivia ali sustentada pelo rei. Mas o rei não sustentava essa corte com seus recursos, sustentava a corte com o quê? O dinheiro dos impostos que eram pagos pelo terceiro estado. Tudo bem? Então veja que o terceiro estado estava um pouquinho insatisfeito. Primeiro que eles não eram privilegiados. Segundo que eles sustentavam, não é, o estado francês aí, e no caso não era sustentar o estado para investir em infraestrutura, educação, saúde, conforme eu comentei agora, não. Era para sustentar basicamente o quê? O luxo, não é, dessa corte. Aqui nós temos uma gravura anônima. Prestem atenção nessa informação, ela é importantíssima. É uma gravura anônima, certo? Vocês têm aqui um senhor cansado, um camponês no caso, carregando duas pessoas, que seria um membro do primeiro estado e um membro do segundo estado. Por que essa gravura ela é anônima? Pense no seguinte, o sujeito aqui, o autor da gravura, ele está fazendo uma crítica a esse modelo de sociedade. Se ele assinar, colocar ali, não é, o seu nome, né, o local da autoria, o dia, enfim, ele vai ser identificado. Ao ser identificado, ele vai ser o quê? Punido. Por que punido? Porque nós estamos vivendo aqui nesse caso num estado absolutista. Lembrando, o sujeito que ia parar na Bastilha não era porque ele furtou, cometeu algum crime. Não, porque ele fazia oposição ao rei, ele fazia oposição a esse modelo de sociedade. Então, aqui você tem uma crítica, mas o autor, sabendo disso, né, que ele poderia ser perseguido, ele não se identificou aí, não é, ao elaborar essa gravura. Apenas uma curiosidade, então, que nós não temos aqui, no caso, o nome do autor dessa gravura. Só reforçando que isso daqui representa o terceiro estado, cansado, carregando o primeiro e o segundo em suas costas. Pessoal, então por hoje era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Só lembrando que além dessa aula, vocês têm também como suporte o texto base que eu enviei para vocês pelo grupo do WhatsApp do 8º ano. Então vocês têm o texto e a aula. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao 8º banco ou outras atividades, estou à disposição. Um abraço e ótima semana.